Roberto Garcia, da FPF Tech. Vamos lá, boa noite, Roberto, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, e você? Tudo ótimo também. Eu tô sem a tua tela aqui, acho que não tô agora apareceu aquele background, tá? Aquela tela de controle. Mas eu acho inclusive que de repente eu acho que até dá para seguir. Pronto, agora sim, agora apareceu a tela completa. Fez uma arte bonitinha, o Roberto aqui, aí ele fala. Afinal de contas, eu trabalho numa empresa de tecnologia, né? Muito bem. Pode tocar, Roberto. Bom, boa noite a todos. Primeiro, eu queria começar agradecendo aí o convite da Fabíola, do Sebrae, do Eric, para compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu tenho vivido numa empresa de tecnologia e dentro do polo industrial, já que eu tenho várias atividades ligadas ao polo também. Tem muita informação, eu procurei fazer um sumário executivo das coisas que eu acho que são importantes para aquilo que a gente está discutindo aqui. Tá? A agenda é falar um pouquinho do cenário econômico, qual é o impacto desse cenário nas organizações, quais os setores que podem ganhar destaque. A gente falou muito aí em ameaças, mas tem muita oportunidade, como a professora Olinda acabou de mencionar. Como fica a nossa economia local em frente a esta pandemia? Eu procurei focar mais, não no geral, mas sim em iniciativas locais, já que é o que acaba nos interessando, e compartilhando com vocês algumas ações do polo digital e industrial. Em termos de cenário econômico, do ponto de vista econômico, é impossível prever crescimento. A gente vê vários economistas internacionais, locais, mas é muito difícil você ter um número, ter uma visão exata do que vai acontecer com o PIB. Né? Tem vários cenários. Um cenário que mais eu tenho escutado é um PIB, é um PIB de recessão que está girando em torno de menos 5,5 até 7,9. Ou seja, esse ano aqui, para quem tinha qualquer ilusão, ele foi perdido. A gente começou muito bem o primeiro trimestre, né? Mas o fechamento do ano vai ser bastante desafiador. Né? O que a gente tem que fazer agora é buscar uma saída para 2021 e ser melhor efetivamente do que nós fomos em 2020. Todo mundo no esforço muito grande para mitigar as perdas, cair menos e manter as coisas funcionando é o sentimento e é a atividade de que todo mundo está trabalhando hoje, né? Mas o mais importante é que isso não deve ser um momento de hibernação. Muita gente em home office não pode sair, mas agora é a hora efetivamente de se reinventar, como disse a professora Olinda, né? Agora é hora de achar alternativas e não ficar com lamúrias, né, de que efetivamente o cenário que existia não existe mais. Né? Qual é o cenário econômico da indústria local? A gente tem cerca de 27 empresas do Polo Industrial de Manaus que suspenderam temporariamente a produção parcial ou totalmente. O PIN tem aproximadamente 40 mil profissionais em casa, decorrente dessas paradas ou suspensão de atividades. Por exemplo, o Polo Relojoeiro tem 7 empresas paralisadas, né, como a Cronos, a Conipa, a Magnum, a MS Gold, Oriente, a Séculos e a Tecnos. A Moto Honda, Yamaha e a BMW Group estão previstos para retornar à produção de motocicletas no dia 4 de maio, um pouquinho antes, outro depois. Vai depender muito do cenário, isso é uma coisa importante. As decisões acabam tendo que ser tomadas a partir do andamento de cada dia. Cada dia você vai conseguindo enxergar mais alternativas e, com base nisso, você vai tomando as decisões. Não é um cenário muito fácil de você conviver. Todo dia tem uma novidade. Semana passada, algumas empresas se anteciparam no movimento de retomada. A Samsung, a Transire, Technicolor, Panasonic e Techplan começaram a retomar as atividades com medidas de proteção. Nós temos reuniões toda segunda-feira da indústria, né?
para discutir planos de ação, e a gente pôde ver que algumas empresas, a Honda apresentou lá quais são as iniciativas de proteção aos funcionários que eles estão tomando, uma apresentação muito legal, eles vão compartilhar depois com quem tiver interesse, né? Então, as empresas estão sendo muito cuidadosas, primeiro com o ser humano e depois ver como retomar as iniciativas na economia. É uma crise de proporção global, atingindo o mundo todo, né? Ainda é impreciso dizer quanto tempo irá durar, mas a maioria já prevê meses difíceis pela frente. A questão é como vai ser daqui para frente, é o que todo mundo está querendo saber para poder enxergar para onde alinhar suas estratégias, né? Quais são as mudanças que vão acontecer nas organizações? Algumas já estão acontecendo e já estão fazendo parte do nosso dia a dia. Nós vamos ter mudanças tecnológicas, de clientes, econômicas, regulatórios e outras. Muitas iniciativas na área de tecnologia, elas já eram viáveis tecnologicamente, mas ainda a legislação criava dificuldades. Isso vai mudar rapidamente e todo o processo ligado à tecnologia deve ter uma aceleração muito grande em função dessas mudanças que já estão acontecendo. Serão criados novos hábitos e comportamentos no universo corporativo, e o papel de cada um será descobrir como tirar proveito dessas viradas, navegá-las e o que precisa ser feito para fazer, para sair vitorioso. Ou seja, agora é a hora efetivamente de fazer, como a Olinda disse, abre a janela, olha para fora, procura as oportunidades, e para quem sabe enxergar, elas são milhares e estão disponíveis principalmente para aqueles que são desbravadores, né? A empresa pós-Covid, ela vai ser uma empresa preparada para anywhere working. A gente já está vivendo isso daí. Em home office, a experiência nossa lá da FPF Tech, nós temos 230 pessoas, todas em home office. Nós temos vários projetos que continuam em andamento. Os projetos de software têm um impacto menor, porque, como nós já somos uma empresa digital, já faz parte do nosso dia a dia, trabalhar remotamente. Os de hardware, eles sofrem um impacto maior, porque exige que os projetos de automação, as pessoas estejam nas plantas industriais para fazer as implantações, e isso acaba dificultando um pouco o nosso trabalho. Mas está todo mundo trabalhando, desenvolvendo projetos e procurando novas oportunidades. O que vai acontecer como impacto nas organizações sempre que você está numa crise, você acaba tendo que otimizar e usar melhor os seus recursos. O trabalho à distância vai ser intensificado, não só na indústria, no comércio, a gente já está vendo empresas e empreendedores que nunca usaram, de repente, atividade de delivery, usar uma plataforma para comercializar seus produtos, utilizando, e hoje já alguns equilibrando pelo menos os custos fixos com o uso das tecnologias. Vão ter menos eventos irrelevantes, menos viagens de avião desnecessárias ou reuniões inúteis. Fala-se em economias anuais na casa de $1 trilhão só com isso. A adoção desses novos hábitos pode ser determinante para o sucesso ou fracasso das empresas. Alguns veem como as viradas cheias de desafios e risco, mas os visionários as veem como oportunidades de crescimento. E essa é a mensagem importante que a gente está querendo passar para todos os empreendedores que estão participando dessa live. Mas sempre que existe uma crise, alguns ganham e alguns perdem. Quem que são os perdedores potenciais? E isso vocês já devem estar observando no dia a dia, desde que começou essa pandemia, né? A área de turismo e lazer, ela está praticamente estagnada, né? As empresas vão ter de turismo, os hotéis, as empresas aéreas vão ter que se reinventar, e
acho difícil retomar esse mercado como ele era, né? Eles vão ter que desenvolver novos caminhos para poder sobreviver. As empresas aéreas e marítimas, a mesma coisa. A indústria automobilística também, à medida que tem uma crise, existe uma retração econômica, onde as pessoas tendem a focar os seus recursos naqueles gêneros de primeira necessidade. A parte de construções e imobiliárias também estava começando a ter uma retomada, ela deve ser impactada, já está sendo impactada. As lojas de departamento, a tendência, né, vai ser efetivamente para a compra, né, de bens estritamente necessários. Isso daí vai ter um impacto no consumo, no faturamento dessas empresas. Serviços financeiros acabam sendo afetados de um lado, mas os bancos, principalmente, sempre têm uma maneira, né, de recompor a sua receita, tanto quando em crise ou quando o mercado está favorável. A parte de educação, ela é afetada no sentido que os alunos hoje têm que ficar em casa, né? Isso acaba dificultando o aprendizado, mas começa também a acelerar um processo de ensino à distância, que é uma tendência que já vinha acontecendo, estava causando bastante discussão, mas que agora deve ter um processo acelerado. E quem que ganha com isso daí? As empresas de óleo e gás, os números já estão mostrando que o consumo de gás aumentou na ordem de 23%, então a receita dessas empresas que vendem gás já está aumentando, já existe alguma sinalização de falta de produto no mercado, em função do excesso de consumo. O nosso agronegócio já vinha de vento em popa, né? A tendência é que ainda mais haja crescimento nessa área, maior investimento, o que é muito bom para o país. A área de comércio eletrônico, vocês estão acompanhando o dia a dia, né? Hoje, as novas plataformas estão sendo bastante utilizadas e os empreendedores, principalmente das startups, estão desenvolvendo novas soluções, atacando as principais dores aí dos consumidores potenciais. Não fui eu que coloquei isso daí, é uma pesquisa aí da fonte a Decode, a Live Research and Consulting. Eles colocam que o mundo da tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento, deve ter um aumento de investimento e novas oportunidades, vai acelerar esse processo de aplicação de novas tecnologias. Uso pessoal e de saúde, as pessoas já estão se cuidando mais, já estão se prevenindo mais com relação à saúde. Supermercados e varejo estão bombando aí de vender, mesmo que a parte deles remotamente, né? E também drogaria e farmácia. Então, isso dá um cenário de quem ganha e quem perde nessa crise aí do Covid, né? Qual deve ser a nossa estratégia? Primeiro momento, tem que se defender para que o negócio efetivamente consiga sobreviver, mitigar os maiores riscos é primordial, preservar o caixa principalmente, né? Mas isso tem que ser um esforço contínuo, né? Na verdade, tem que se partir para o ataque, não dá para ficar esperando tudo isso acontecer e achar que as coisas vão se acomodar, porque, na realidade, o que era janeiro, fevereiro, no país principalmente, nunca mais vai ser daqui para frente, né? As indústrias que foram estáveis durante muitos anos, elas mesmas já estão tendo que se reinventar e estão abertas a essas mudanças por tudo aquilo que a gente tem escutado, tá? E eu coloquei aqui alguns casos de sucesso que, efetivamente, com investimento em pesquisa e desenvolvimento, acabaram tendo, mesmo na crise, acabaram fazendo com que seu negócio superasse
as expectativas com relação a quando começou o desafio de cada uma dessas empresas. A primeira foi a Sanofi, a segunda aqui, o Alibaba, todo mundo conhece, né, o Alibaba, e, na verdade, o grande crescimento dele, a grande virada, veio efetivamente quando aconteceu o surto da SARS, né? E tem uma empresa chinesa, essa daí é caso bastante recente, né? Como impacto no negócio da crise do Corona-19, ela foi forçada a fechar 40% das suas lojas e reinventar o seu negócio. Ela começou, entrou pesado na venda, no uso de ferramentas digitais, tem aqui mencionado o WeChat, e ela deu uma virada muito grande com relação ao cenário que ela tinha e no uso dessas novas tecnologias. Se eu tivesse conhecido um melhor, eu teria citado aqui como caso de sucesso Unisafra e a eHome, né, que com certeza vão fazer parte aí dessa turma de vencedores aí da virada. Com certeza. As empresas que forem rápidas e decisivas nesse processo, elas vão sobreviver. Quem ficar esperando que a coisa se acomode, talvez, quando forem tentar entrar nesse mercado, ele já não existe mais. Aí eu listei, tem muita coisa que está acontecendo como a realização do empresariado local e também do polo digital. Eu dividi ações mais relevantes aqui no polo digital, a FPF Tech, o Senai, a UEA e o INDT, entre outros, né? Eles estão trabalhando no desenvolvimento de um protótipo de ventilador mecânico para dar suporte ao aumento de leitos, entre outras ações, né? A plataforma de mercado solidário, que visa ajudar famílias em dificuldades financeiras, com doações de alimentos comprados em mercadinhos de bairro e agricultores rurais. Mapeamento de fornecedores de itens de primeira necessidade ao combate da Covid-19 para hospitais. Plataforma de pronto atendimento emocional. Um chatbot de triagem e indicação de unidade básica de saúde. Fabricação, manutenção e prototipagem de válvulas de respiradores, a utilização de impressão 3D para a produção de face shields, máscara protetora facial, distribuição de alimentos e itens de primeira necessidade a pessoas carentes por meio do marketplace. A gente tem um grupo do Polo Digital, é liderado pela Associação do Polo Digital de Manaus, e nesse grupo a gente procura compartilhar todas as iniciativas e um ajudar o outro a fazer com que elas se viabilizem para poder ajudar esse processo de transição. A mesma coisa com relação às indústrias, né? Aqui da região, eles têm só algumas iniciativas, produção de álcool em gel, inclusive já atendendo o estado de Roraima, citando as empresas Recofarma, a Fármacos, a Magama, a Atem, a UEA e a Videolar e a Magistral, que ajudando na parte de fornecimento de embalagens. A Mideia forneceu compressores para a UEA, Tutiplast fornecendo marcas e protetores faciais, Bicho da Seda abastecendo os hospitais com aventais, macacões, EPIs, pelos profissionais da saúde. A Whirlpool doou 1.000 protetores faciais, a Moto Honda, Transir, BIC e a Jabil apoiando o desenvolvimento de protótipos de ventiladores mecânicos, sendo desenvolvidos pela FPF, UEA, Senai e Samel. Assim que os protótipos tiverem desafios de estabilidade operacional e baixo custo para que sejam produzidos em escala, eles serão disponibilizados no site do Instituto como open source para quem quiser produzir, e essas empresas já estão se preparando para produzir em escala, estão acompanhando e apoiando esses projetos. O lado positivo de todo esse caos em que nós estamos vivendo é que os indivíduos e empresas irão aprender que são mais resilientes do que se imaginava e que a capacidade de se reinventar ainda está longe de atingir o seu potencial. Isso é a pura realidade. No nosso dia a dia, a gente está vendo várias iniciativas de sucesso, empresas desenvolvendo caminhos onde, num cenário
de estabilidade, essas coisas ou não aconteceriam, ou demorariam muito mais tempo para acontecer. E o que efetivamente cada um precisa se perguntar é se está preparado para essa mudança, porque ela é uma realidade, ela já está acontecendo, não é o que vai acontecer ainda, né? E cada um de nós tem que ter qual é o seu plano para fazer essa transição e continuar vivo depois de pular mais essa onda, né? E a mensagem é de otimismo, vai dar certo, não é a primeira vez que a gente passa por um desafio ou econômico ou pandêmico, né? Como teve lá a gripe espanhola, muitos anos atrás, né? E no fim tudo vai dar certo. O que precisa é ter resiliência, esperança e persistência para que as coisas aconteçam de maneira cada vez mais rápida. Muito obrigado a todos. Cara, que sensacional! Por favor, Talkers, eu vou liberar o áudio de todo mundo para vocês darem uma salva de palmas para o Roberto. Por favor, liberado o áudio de todo mundo, por favor. Obrigado, pessoal. Muito bom. Muito bom. Valeu a pena esse tempo maior, professor Roberto, nosso mestre guru inteiro. Vou dar mute aqui, todo mundo, senão dá confusão aqui. Muito bom, Roberto, muito boa a sua explanação. Acho que desde o começo a gente bateu exatamente naquilo que a gente queria. A gente queria saber, principalmente, o cenário de fato que a gente vive. Porque hoje existe uma briga muito maior, uma briga muito mais política na mídia do que de encontrar os fatos. E a gente veio aqui para trazer fatos, o que está acontecendo, quem está se movendo, quem que está fazendo o que essas instituições estão fazendo. Vocês sabiam aí em casa, vocês sabiam que essas empresas estavam se mobilizando, que estavam fazendo protetores faciais, a Whirlpool fez lá 1.000 protetores faciais, que a FPF Tech, junto com a Samel, e eu acho que um outro parceiro que eu perdi aqui o nome, que eles estão fazendo ventiladores, novos respiradores. Isso está acontecendo nesse momento. Tá? Isso é uma coisa que vulgo a Globo não mostra, né? Isso é uma coisa que a grande mídia não mostra, tá? E o que a gente quer trazer para você é a informação de fato, a informação que você vai poder utilizar para tomada de decisão. E aí o Roberto foi muito feliz em tudo que falou. Alguns setores que estão tendenciosos a crescer, a palavra do momento é mudança, não tem jeito, a forma de consumo mudou. Muitas empresas estão pela primeira vez experimentando algo que a inovação teve que trazer, né, devido ao Covid-19. Então a gente está caminhando aí para um novo cenário, igual o Roberto falou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Roberto, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço o convite.